Muito bem, galera, estamos aí com mais uma aula de física. Lembrando que o nosso curso de física começou na eletrostática. Nós falamos aí de, primeiro, eletrização. Como é que um corpo pode ter carga elétrica ou não? O que seria uma carga elétrica? O corpo está carregado eletricamente ou não? Em seguida, nós falamos que essas cargas elétricas, elas sofriam ação de uma força elétrica, né? Quando colocado em um campo elétrico, essa força apareceria. Então, falamos de força elétrica, campo elétrico, potencial elétrico, mudava a distância, diminuía o potencial elétrico, né? E falamos depois, entramos na eletrodinâmica, falamos que essas cargas elétricas, estando em movimento, elas são, na verdade, a corrente elétrica passando por um resistor de maneira ordenada, através de um campo elétrico, faz um fluxo e, estando num caminho organizado, nós temos um circuito elétrico. Aí chegamos em circuito elétrico, onde nós temos mais uma aula aí. Vamos lá, então, para a nossa aula de hoje sobre circuito elétrico. Vamos lá, pessoal? Beleza? Olha aí, ó. Circuito elétrico, agora a parte 2, né? Nós falamos do circuito elétrico, explicamos o que era um circuito elétrico. Agora nós vamos classificar esse circuito. Nós temos alguns circuitos, uma associação de resistores e circuitos, que são muito importantes durante, no caso, assim, projetos, né, que envolvam o sistema de resistores. São projetos eletrônicos, projetos elétricos. E os resistores podem ser associados de 3 maneiras: série, paralelo e misto, que seria o série e o paralelo misturado, né? Nessa aula vamos estar trabalhando em série e paralelo. E vamos comentar também a lei de Kirchhoff, né? Que é a lei das malhas, nós já até comentamos um pouquinho, ok? Então, nossa aula de hoje é associar os resistores, né? Colocar eles de maneira que você possa fazer um cálculo e prever qual seria o tamanho de uma resistência equivalente a todos aqueles. Em um circuito, então, é possível organizar conjuntos de resistores interligados através de um fio elétrico e tal, etc., como todo circuito que nós temos. E nós chamamos isso de associação de resistores. A gente associa, junta eles e associa um com o outro. Associação de resistores é muito comum em vários sistemas, quando queremos alcançar um nível de resistência em que somente um resistor não é suficiente, né? Então, qualquer associação de resistores será representada pelo resistor equivalente, que representa a resistência total dos resistores que foram associados. O comportamento dessa associação vai variar conforme a ligação entre os resistores, sendo seus possíveis tipos, como eu disse, em série, em paralelo, vamos ver nessa aula, e mista. Veremos depois, tá bom? Então, nós vamos ver que nós podemos associar os resistores. Pessoal, olha bem. Nós temos vários resistores, né, e com várias funções ali, mas no final a corrente está passando por todos eles e vai sair no final desse pequeno circuito dentro de um outro circuito maior, né? E aí nós precisamos saber o valor de uma resistência que seja equivalente a todos eles. Na verdade, o que acontece é que durante os resistores são produzidos, como vocês viram na aula de circuito, né, aquele resistor que está lá, ele é produzido com algumas resistências já prontas. Aí você compra aquele monte de resistores e às vezes você quer um determinado resistor que não tem ele comercialmente, não se vende ele comercialmente com aquele valor. Aí você pode juntar 2, 3, 4, 5, até mais, para formar aquela resistência que você precisa no circuito que você projetou. Você faz um projeto, você precisa de uma determinada resistência, mas não tem aquela resistência comercialmente pronta, fabricada daquele jeito. Você faz resistor do valor que você quer. 5,79, né? 2.531,97. Não se faz. Mas é possível você conseguir através de uma associação de resistores. É o que nós vamos ver agora. Vamos lá? Ok?
Então, se associarmos em série, quer dizer, série, um após o outro, uma sequência, pode ver que o primeiro fio, veio aqui o fio, ligou nesse lado do resistor, esse aqui é um resistor realmente real, desse jeito aqui, pegou o outro lado do fio, ligou um outro, pegou... Então, o final de um no início do outro, final de um no início do outro. Formou apenas um caminho, não tem como a corrente fazer outro caminho. A corrente elétrica, que vai passar aqui, ela sai aqui dentro, a gente sabe que dentro vai do menos para o mais, né? Sai aqui do mais, a chave está fechada, ela só tem esse caminho. Se ela quiser chegar de novo na pilha aqui, só tem esse caminho, não tem outro. Quando tiver um único caminho, quantos tiverem os resistores, você terá o resistor em série, tá? Claro que ele pode fazer assim, né? Assim, não importa. Não é questão de curvar, é questão de ter um único caminho. Você vê que a minha mão não teve que ir para um lado e para outro. Nós estamos falando de caminho, não estamos falando de ser retinho, bonitinho como está aqui, na verdade. Não é importante que seja tão bonitinho, né? Igual aqui, tá? Mas ele pode fazer curva de tal maneira que o caminho seja um só. Então, olha, a representação nossa, na verdade, aqui nós temos o traço grande e o pequeno, né? Para representar o gerador, a pilha. Temos uma chave, e aí os resistores podem ser representados assim, ou pode ser representado também dessa maneira, tá bom? Esses circuitos estão em série. Não vamos preocupar com o resto, vamos pegar só os resistores para a gente pensar só neles, tirando eles do circuito. A corrente está passando, ó, o único caminho da corrente, certo? Só tem um caminho. Vamos chamar de resistor 1, 2 e 3. Para cada resistor tem uma tensão. Olha aqui, ó, a tensão elétrica sobre o equipamento, tá? Os 3 resistores estão ligados num único fio e, como consequência, a corrente elétrica que entra no circuito, a corrente elétrica aqui, é igual à corrente que sai. Não pode ter 2 correntes, né? Então, podemos dizer que a corrente elétrica é a mesma. Já uma coisa interessante aí, que aquela que entra é igual que sai, então você pode dizer que tem a mesma corrente elétrica. A tensão não será a mesma em cada um, porque só se os resistores forem iguais para ter tensão igual. Lembra que tensão é R vezes I. Em uma associação em série de resistores, o resistor equivalente é igual à soma de todos os resistores. Então, todos os resistores somados, eu tenho um resistor equivalente. Basta somar todos eles, tá bom? Eu tenho 3 aí, somo R1 mais R2 mais... O que é esse R? R é um valor. Só um pouquinho aí que o professor está com a garganta aqui pegando fogo, né? Bom, esses resistores têm valores numéricos. O R representa um número qualquer. 5, 20, 100. Então representa qualquer número, tá? Na verdade, é isso que nós temos aqui. Então, aqui tem 4, lá tem 3, pode ter 4, 5, mais de um, né? 2, 3, 4, 5, até o infinito. Todos somados, se estiverem todos em série. Como existe apenas um caminho para a passagem da corrente elétrica, essa corrente é mantida por toda a extensão do circuito com o mesmo valor numérico. Se um vale 3 amperes aqui, ela vai valer 3 amperes em todos os lugares que ela estiver. É a mesma corrente. Então, a corrente no resistor 1 é a mesma do 2, do 3 e do 4 e assim por diante, quantos tiverem. Tá bom? Então, é importante ver que a corrente elétrica é a mesma. E resistência equivalente, você tem que somar todos os resistores, R1 mais R2, mais R3, mais R4, tá? Então, já viu aí que, em série, essas são as características. A tensão, você tem que encontrar a tensão em cada um. A diferença de potencial, a DDP, né? Cada resistor vai variar conforme a resistência dele. Se tiver um valor de 5, aqui 8, aqui 3,
aqui 4, cada um tiver uma resistência diferente, em ohms, como a corrente é a mesma, vai ter tensão diferente. Então, o que é a tensão? É a resistência, o valor da resistência, vezes o valor da corrente. U é igual a R vezes I. Então, a tensão aqui vai depender do valor. Aqui também vai depender, e aqui vai depender da resistência, e assim por diante. A tensão e a resistência. Independente de você mudar a tensão e a resistência, você não muda o valor da corrente. Depois de estabelecido o circuito, a corrente que passar aqui será a mesma em todo o circuito. Tá bom? E a tensão? A tensão também tem que somar. A tensão total, essa tensão total aqui, é a soma de todas as tensões que tem no circuito. Se você quiser um resistor equivalente, a corrente não vai mudar, mas a tensão é a soma de todas. E os resistores é a soma de todos, tá? Todos eles, ok? Então, essa tensão é a tensão total do circuito. A gente chama de REC, quer dizer, R resistor e EQ equivalente. Resistor equivalente. Eu tinha aqui no circuito 4 resistores, correto? Então eu tenho 4 resistores. Se eu tenho 4 resistores aqui, olha bem, eu peguei, tirei todos esses 4 e transformei para apenas um. Transformei eles apenas em um, certo? Então, peguei os 4 resistores, tirei os 4 do circuito e apenas um. Como eu tinha aqui uma tensão aqui antes, certo? A corrente é a mesma. Esse resistor, então, essa tensão é a soma de todas as tensões que tinha nos 4. E esse resistor é a soma de todos os resistores que estavam no circuito. A corrente aqui não muda, ok? Ó, muito importante, em um circuito em série de resistores, os resistores estão numa associação em série. Pode ver, professor, mas aqui esse aqui, olha que o caminho é o mesmo, pode fazer curva, não pode mudar o caminho, tá certo? Então, lembrando que nós temos aqui os resistores em série. Único caminho de corrente elétrica. A corrente elétrica vai possuir o mesmo valor em todo o circuito. Desde aqui, em qualquer lugar vai ter o mesmo valor, certo? Então, não se esqueçam que a corrente elétrica tem o mesmo valor em todos eles, em qualquer lugar. A resistência equivalente é a soma de todas as resistências. Soma o R1 mais o R2, o R3 e o R4. Claro que esses valores vão ser dados quando você precisar de calcular. Aí você vai lá e calcula aí e soma, né? A tensão total é igual à soma de todos também no circuito, tá? Então, se você somar esse, mais essa tensão, mais essa, vai ser igual a essa, ok? Então, é muito importante você entender esse sistema aqui. Acho que é um resumo bem interessante. Se você tiver ligado na aula aí, você vai perceber o seguinte: corrente é a mesma, tensão é a soma de todas as tensões, resistência é a soma de todas as resistências. Simples, só somar. Tensão e resistência. Corrente não muda, sempre a mesma. Vamos fazer um exemplo então? Foi dado um circuito agora com valores, ó. O resistor 1, ele tem uma resistência de 6 ohms. O 2 de 9, certo? E o 3 de 10 ohms. A tensão total é 220, não deu tensão em cada um. Só que aqui, ó, na letra C, pede a tensão em cada resistor. Então vai ter que encontrar em cada um. Lembrando, quando você encontrar a tensão aqui, aqui e aqui, somar os 3 tem que dar 220. Toma cuidado. Se for números decimais, tem que dar próximo 220, certo? A corrente é a única, não foi dado, mas tem um único valor. Encontrou ela, encontrou aqui, serve para aqui, para cá e para cá. A resistência equivalente do circuito é a soma dos 3 resistores, né? Os 3 resistores. Então, acho que bem tranquilo aí. Nós já falamos como fazer. Agora vamos mostrar,
falamos, vamos mostrar para poder a coisa ficar mais interessante. Tudo bem? Vamos lá então? Olha aí, ó. Letra A. Resistência equivalente do circuito. Não é só somar. Eu tinha um de 6, um de 9 e um de 10. Está aqui, ó. 9, 10 e 6. 6 mais 9 e mais 10. 15 mais 10, 6 mais 9, 15. 15 mais 10, 25. Resistência equivalente é 25 ohms. Então, qual é a resistência equivalente do circuito? 25 ohms. Bastou somar as três. E a corrente? A corrente você usa a lei de Ohm também. U igual a resistência equivalente, porque você só tem tensão total, tem que ter resistência equivalente. Tá? Lembrando aqui que você muda de lado, o REC está multiplicando, passa para cá dividindo, né? Então ele está dividindo aqui. E 220 a tensão que foi dada, resistência equivalente você acabou de encontrar, 25. Divide 220 por 25, deu 8,8 amperes. Isso quer dizer que a corrente no resistor 1, 8,8. 2, 8,8. 3, 8,8. Aqui na tensão total da bateria, 8,8. 8,8 é o valor da corrente em qualquer parte do circuito. Acho que aí ficou bem entendido, bem simplesinho, né? A gente lembra aqui da nossa U igual a RI, então a gente quer o I, isola o I, passa o REC para o outro lado, e aí você resolve. Né? Depois utiliza a divisão, divide 220 por 25, né? A letra C pediu atenção em cada resistor. Então o que é que nós temos aqui? Nós temos que no primeiro resistor valia 6, a corrente é 8,8, certo? Então nós temos aqui 6 vezes 8,8, dá 52,8. Aqui é 9, é 10, mas não é 10 não, tá? É 8,8, um errozinho aqui de digitação. Na verdade, porque se fosse 10 daria 90, né? Deu 79,2 volts. Ok? E aí, também o último é 10 ohms, né? E aí 8,8 dá 88. É claro que você somando isso aqui, foi ajeitado os décimos para ficar bem próximo e bater o valor. Mas usando mais dízimo, vai ficar perto de 220, né? Então, olha aqui a prova dos 9, 220, porque aqui é 220. Se somar os 3, tem que dar 220. Então, a gente aproveita aí para ver o circuito em série. Pessoal, olha bem. O que é um circuito em série? Olha aí, o circuito em série, na verdade, seria todo circuito com um único caminho. Depois ele faz a volta e tudo. Tem que ter um único caminho. É só pegar o lápis, começar no mais assim e for. Se você circular e chegar no menos direitinho, fechou o circuito, você tem o que nós chamamos de resistores em série. Esses resistores em série, basta somar para encontrar a resistência equivalente. E as tensões, se você tiver em cada uma, soma todas elas e encontra a tensão total do circuito. Lembrando que a corrente elétrica é igual em qualquer ponto do circuito. Isso é a associação de resistores em série. Vamos lá, dando uma olhadinha então no próximo tipo de associação de resistores. Associação de resistores agora em paralelo. Paralelo é um do lado do outro. A gente sabe muito bem que é uma coisa paralela, os fios paralelos, né? Então, do mesmo jeito, agora montamos o circuito, só que em vez de colocar, você vê que o fio chega aqui, olha, você vai com a mão, chega aqui, epa, para onde eu vou? Posso ir para cima, posso ir direto ou posso vir para cá. Você vê que eu tive que tomar a decisão de usar 3 caminhos aqui, porque são 3. Se fosse 4, seria 4, 5, 6. Se você tem que tomar a decisão de ir para um lado ou para o outro, é porque os resistores estão em paralelo. E aí você pode ver que depois a corrente chega aqui e aí ela vai se juntar. Bom, aí você já percebeu que a corrente que passa aqui não é a mesma, né? Porque a corrente que sai aqui tem que ser a mesma que entra. A corrente aqui é a mesma. Então, chega aqui a corrente se divide. Dividir não quer dizer que divide de maneira igual. Ela se separa, né? Em valores pode ser diferente. De tal maneira que a soma dessas correntes, soma da corrente agora vai ser igual à corrente total. Então você viu que agora mudou um pouquinho.
Mudou o sistema, mudou o tipo de circuito e mudou a ideia também. A ideia não é mais a mesma. Então, você tem os resistores em paralelo, né? A representação deles aqui, a chave, a tensão, e aí vai mudar a ideia também das correntes. Já dei um spoilerzinho do próximo que vai acontecer, né? Olha aí com a corrente. Aqui, esse ponto aqui é interessante que a gente chama de nó, tá? A gente chama esse ponto aqui de nó. Nó é onde a corrente chegou uma corrente e saiu uma para cá, outra para lá, outra para cá. Pode sair 2, 3, 4, 5. Se chegar no ponto, esse ponto que separa é chamado de nó. Tem um nome aqui para você, o nome dele é nó. Esse pontinho ali. Aonde os fios a gente pode, como podemos dizer assim, amarrar os fios, né? Ali, juntar um fio para outro, amarra os fios e faz... Porque um fio não se divide em 3 assim, né? Você não corta ele. Chega, você vai apertando um fio, faz uma conexão ali. Então você viu que agora tem 3 caminhos, com 3 resistores. Os fios que ligam cada um dos 3 resistores estão interligados num único ponto, que a gente chama de nó. Certo? Então o nome é nó. E como consequência, a tensão deve ser a mesma para cada um dos resistores. Ou seja, a tensão permanece constante. A tensão é entre o ponto A e o ponto B. Então, aqui é A, aqui é B. 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 Como pontos iguais, a tensão em cada um aqui é a mesma. O 1 é igual ao 2, que é igual ao 3, que é igual ao 1. Todas as tensões são iguais. Então, aqui facilita um pouquinho, já viu que as correntes somam e as tensões são iguais. Só que as resistências não são tão simples, né? As resistências nós temos uma diferença. Na verdade, na associação em paralelo, a soma dos inversos do resistor equivalente que é igual, tá? A soma dos inversos. Então, o inverso de R1 é 1 sobre R1. Então, essa soma, nós temos uma soma aqui, inverso em matemática. Inverso de 2 é 1 sobre 2, inverso de 8 é 1 sobre 8. Então, o inverso de cada um é 1 sobre o valor. Então, o inverso da resistência equivalente é igual à soma dos inversos. O inverso da resistência equivalente é igual à soma dos inversos de cada resistor. Vai somar eles, mas vai somar os inversos deles, é igual ao inverso da resistência. Então, aqui não vai ser tão simplesinho igual somar. Lembra que tem que tirar mínimo múltiplo comum, né? Mínimo múltiplo comum. Você já aprendeu em matemática, no ensino fundamental. Eu acredito que no primeiro ano deve repetir aí com os professores, a Lucy, né? Está trabalhando com vocês há muito tempo aí. Então, os professores de matemática trabalham com vocês nessa ideia aí, tá? O professor Maurício também, né? Então, vocês têm, na verdade, aí o quê? Tem que tirar o mínimo de comum para poder ter um valor aqui, onde o REC é o mínimo de comum, para poder resolver isso aqui, tá? A gente vai explicar direitinho, lembrar se alguém tiver alguma dificuldade. Ó, como todos os resistores estão ligados em um único ponto, o verdinho aqui é o mesmo ponto. Apesar de estar longe, é tudo o mesmo ponto, ó. Tudo é um ponto só. E aqui no final tudo é um ponto só também, mesmo sendo separado assim. As tensões são todas iguais. Lá em série a corrente é igual. Aqui a tensão é igual, é o que muda. Lá a tensão somava, aqui a corrente soma. Porque, olha, entra uma corrente aqui, entra outra aqui, entra outra aqui e entra outra aqui. Chega aqui, essa aqui soma com essa, essas duas somam com essa e essas 3 somam com essa aqui. Tudo vai se somando. Primeiro vai se separando e depois vai somando. Então, isso mostra que agora é diferente, né? Nós temos agora a tensão, todas as tensões são iguais, mas a corrente é somada, ok? Então a corrente vai se dividindo quer dizer que é por 2, se pela metade, depende de cada valor. Maior resistor, menor corrente. São inversamente proporcionais, né?
e vai depender de cada resistor. Então, eu vou ter que aplicar agora a equação para cada corrente, senão eu não consigo resolver. Cada corrente vai ter uma equação. Lá, cada tensão precisava de uma equação, só que U igual a R vezes I, e agora cada corrente vai precisar de uma equação que é U sobre RI, né? E aí, no final, nós vamos ter o valor total aqui, que é o mesmo U aqui, aqui, aqui e aqui, tá? As correntes somam, como eu já falei, e aí nós vamos ter o mesmo circuito igual ao outro. No final, se você tem um circuito equivalente, ele é igual. É um circuito só. Transformar toda aquela resistência em uma, e toda a corrente em apenas uma. E aí, mantém a tensão. Ó, um circuito em paralelo, os resistores estão um do lado do outro, né? Então, pode ver agora que a corrente, você tem que tomar decisão. Ah, eu venho aqui, opa, vou para onde? Vou para cá ou para lá? Vou para cá ou para lá? Vou para cá ou para lá? Vem aqui também, aqui eu tenho que decidir, assim por diante, né? A corrente total é igual à soma de todas as correntes. A tensão possui o mesmo valor em todo o circuito, antes era corrente. O inverso da resistência equivalente é a soma de todos os inversos das resistências de cada, das resistências do circuito, né? Tem que somar todas elas. E aí, vamos ver um exemplo. Aqui eu quero a resistência equivalente do circuito. Eu tenho um resistor de 2 ohms, 3 e 6. Podia ser tudo igual também, mas melhor diferente para você ter uma ideia. Tudo igual fica mais fácil nos cálculos, você repete os cálculos. Tem uma tensão de 110 total. Quer dizer que aqui é 110, 110, 110. A tensão não muda, né? Depois eu quero a corrente de cada resistor e a corrente total, já que eu não tenho. Tem que somar elas. E a tensão em cada resistor. Resistência equivalente do circuito. Olha bem, o número 2, 3 e 6, eu tenho que tirar o mínimo múltiplo comum entre 2, 3 e 6. Começa com 2, que é o único par. Depois só pode números ímpares e primos. Né? Não pode ser. 2 dividido por 2 é 1. Repete o 3. 3. Então, 3 vai dar 1. 1 e 1. 2 vezes 3, 6. O mínimo de comum é 6. Então, está aqui, ó. Certo? E aí, eu divido pelo de baixo, multiplico pelo de cima. Mas quando você tem todos iguais que você fez, por exemplo, ó, 6 dividido por 2 dá 3, vezes 1 dá 3. Está aqui 3. 6 dividido por 3 dá 2, vezes 1 dá 2. 6 dividido por 6 dá 1, vezes 1 dá 1. Como os números aqui deu certo, com esses são números divisores, se você pegar, são os números divisores de 6, acabou dando certo também se todos eles, mas não funciona assim não, tá? Ah, pega os de baixo e coloca em cima, não, tá bom? Tem que fazer para cada um, divide pelo denominador e multiplica pelo numerador, tá? Então, 3 mais 2, 5, mais 1, 6. 6 dividido por 6, que repete o denominador. Frações de denominadores iguais, soma os numeradores e repete o denominador. 6 dividido por 6 é 1, né? Por quê? Aqui eu inverti, ó. Passei o 1 para baixo e o REC para cima. Passei esse 6 para cima e o outro para baixo. Como 6 é igual a 6, então não teve mudança. Então a resistência equivalente desses três é 1. Pessoal, uma coisa bem interessante que vocês podem perceber é o seguinte, olha bem. Lembre-se que, dá uma olhadinha aqui, isso. Lembre-se o seguinte, a corrente, quando você está em série, sempre o resistor vai aumentar. Sempre, não tem como, vai somar. Quando está em paralelo, a resistência equivalente é sempre menor do que a menor daquelas que tiver lá. Se você fez os cálculos errados, vai ver que o número não vai dar menor do que 2, que é o menor. Sempre dá menor do que o menor, tá bom? 2, 3 e 6, o menor é 2, o valor tem que ser menor que 2. Pode ser 1,8, 1,9, mas tem que ser menor que 2. Uma dica, vamos lá então. A corrente de cada resistor é só aplicar a equação. U é 110, 110 para cada um. Eu vou dividir por 2, dá 55. Por 3, que é a outra resistência, dá 36,67. Dízima, né? E aqui, por 6, dá 18,33. A corrente total é só você somar as três correntes. Aqui deu 110 amperes. Ó, coincidiu com 110 volts, porque a resistência equivalente, se você lembrar, é 1 ohm.
Aí o RI, uma vez 110, 110, claro. Mas não tem que dar o mesmo valor não, porque nesse caso deu uma resistência de 1, tá bom? E a tensão em cada um não precisa calcular. A tensão já foi dado aqui, ó. Só ler e pronto, certo? Bom, vamos lá, né? Lei de Kirchhoff, que é a lei das malhas, são utilizadas para encontrar a intensidade das correntes em circuitos elétricos que não podem ser reduzidas a circuitos simples. Então, Kirchhoff, né, o físico alemão, estudando na Universidade de Cambridge. A primeira lei de Kirchhoff é chamada de lei dos nós, que se aplica aos pontos do circuito onde a corrente elétrica se divide, ou seja, nos pontos de conexão entre 3 ou mais condutores. São aqueles nozinhos que eu expliquei para vocês. Essa lei indica que a soma das correntes que chegam em um nó é igual à soma das correntes que saem. Chegou, tem que sair a mesma quantidade, não tem como perder corrente elétrica em um nó, que é um fio, né? Essa lei é consequência da conservação da carga elétrica. Conserva a carga que chega, é a mesma quantidade de carga que sai. Então, cuja soma algébrica das cargas existentes em um sistema permanece sempre constante, tá? A segunda lei de Kirchhoff afirma que a soma dos potenciais elétricos, tá indo a diferença potencial te dá tensão, né? Ao longo de uma malha fechada deve ser igual a zero. Os potenciais de uma malha fechada tem que ser igual a zero. Tal lei decorre do princípio de conservação da energia, que implica que toda energia fornecida à malha de um circuito, ela vai ser consumida pelos próprios elementos presentes nessa malha. Para aplicar a lei das malhas, nós devemos convencionar o sentido que iremos percorrer o circuito, convenção. A tensão poderá ser positiva ou negativa, de acordo com o sentido que vamos arbitrar para a corrente percorrer o circuito. Então, você que diz que você não sabe quem é a tensão, aqui uma tensão só é fácil. Vamos entender melhor com o exemplo a seguir. Tem 3 malhas, né? A, B, essa malha pequena aqui, essa malha aqui e a malha grande. Então, você tem 3 malhas aí, tá bom? Ok? Você pode fazer uma malha só do 24 e 8, do 8 e o 12 e do 24 e o 12. São várias malhas aí, ó. Você pode fazer 3 malhas, né? Então, você pode fazer isso, convencionar, depois você vai juntar. Ó, isso aqui já veio a resposta primeiro, né? Agora mostraremos como foi a escolha do sentido que as malhas são percorridas, bem como do sentido arbitrado para a corrente elétrica. Nesse caso, escolheu que a corrente elétrica passaria aqui e entraria aqui e a outra por aqui. Então, está girando nesse sentido, que é o sentido horário do ponteiro do relógio. Esse sentido horário e anti-horário é só olhar o relógio. Relógios são digitais hoje em dia, né? Tem dificuldade aí em olhar o sentido que o ponteiro se movimenta. A figura define também que a corrente elétrica, né, que chega ao nó A, nesse primeiro nó aqui, né? I total, que chega, é igual à soma das correntes I1 e I2. Então, se aqui chegar a 8, aqui pode ser 3 e 5. Um exemplo, tá? 5, né? Ou 4 e 4, 5 e 3, 2 e 6. Bom, então, somando os dois, tem que dar os 8 ali, o exemplo. A corrente elétrica no nó A obedece a seguinte: I total é igual a I1 mais I2. Simples assim, bem fácil, não tem muita coisa para ficar se preocupando. Depois de obtermos a relação anterior, vamos aplicar a segunda lei de Kirchhoff, as malhas A, B e C. Começando pela malha A e percorrendo no sentido horário a partir do nó A. Passamos por um resistor de 8 ohms, percorrido por uma corrente 1, também no sentido horário. Portanto, o potencial elétrico nesse elemento é simplesmente 8 vezes I1. Em seguida, encontramos o terminal negativo de 24 volts, que desse modo terá sinal negativo. Está aqui, ó. 8 e 1 menos 24 igual a 0. Né? 8 e 1 igual a 24, porque menos 24 passa para o outro lado, que é mais 24. O 8 está multiplicando, passa para o outro lado, dividindo, nós temos uma corrente de 3 amperes. Certo? Depois de termos obtido a corrente elétrica I1 com base na aplicação da segunda lei de Kirchhoff na malha A, não faremos o seguinte na malha B, partindo do nó A também no sentido horário. Olha aí, ó. Menos 8
I1 mais 12 I2, que lá nós temos os resistores, é igual a zero, né? Não tem nenhum gerador ali, é zero. Olha aqui, ó, passando esse 8 e 1 para o outro lado, ele fica positivo, né? Lembrando que o I1, nós descobrimos o I1 agora há pouco, é de 3 amperes. O I2, desculpa, não, o I1 mesmo, 8, né? I1, I2 é 8 e 1, muito bem. É porque aqui emendou tudo aqui. I2 é igual a 8 e 1 dividido por 12, que o 12 está multiplicando para dividir. Está tudo emendado, mas é uma consequência. Como nós descobrimos que é 3, 3 vezes 8, 24. 24 dividido por 12 dá 2. Então lá era 3 amperes o I1, só que o I2 é 2 amperes, certo? Com a primeira equação nós tivemos o I1 e com a segunda equação, agora substituindo, tivemos I2. E o total? O total é a soma dos dois. Vamos chamar o total de I3, o I total de I3 seria I1 mais I2, então vai dar 5 amperes. Chega a 5 amperes, sai 2 para um lado, 3 para o outro. Vamos ver aqui, 27 eu acho. Aqui, ó. Então nós fizemos aqui, né? Quando nós fizemos aqui os valores, o que que nós descobrimos? Nós descobrimos que I1, né, era 3 amperes. I2 era 2 amperes. É tanto que aqui a resistência é maior, a corrente é menor. Aqui a resistência é menor, a corrente é maior. Lembrando que a soma desses dois, 2 mais 3, é igual a total, 5 amperes. Então aí a gente consegue ver direitinho que 5 é igual a 3 mais 2. Fez uma malha, depois fez a outra. Essa primeira malha, nós tínhamos, na verdade, aqui, o 24, que é um gerador. Você pode ver que a segunda malha aqui não tem gerador. Então, como ela não tem, ela é igual a zero, né? Certo? Bem tranquilo aí? Então, pessoal, olha bem. Resistência equivalente, né? Se tiver em série, é bem simplesinho. Você está em série, você vai lá, soma todos os resistores, a corrente é a mesma em todo o circuito, soma os resistores e soma-se as tensões. Se o circuito é em paralelo, circuito paralelo, agora as correntes são somadas, as tensões são iguais. E os resistores, o inverso da resistência equivalente é igual à soma dos inversos das resistências do circuito. Então muda um pouquinho. E se ele for misto, misturado todo, você vai lá e faz a lei das malhas de Kirchhoff. Pega uma malha, pega outra malha, pode escolher a malha que você quiser. E aí você determina, assim, a corrente elétrica. E aí, com a corrente elétrica, você tem a resistência, pode achar tensão em cada ponto. Você vai ver aqui, você consegue resolver direitinho. Então, a gente tem resistores aí em série, resistores em paralelo e misto. Em série, bem simplesinho, né? Paralelo não é tão difícil, só tem resistência equivalente, que é o inverso, tem que tirar mínimo de comum e tal. E no misto, todo misturado, se você não tiver a condição de perceber direitinho que é bonitinho, você faz a lei de Kirchhoff, tá? Lei das malhas. Bom, lembrando que daqui a pouquinho a gente está de volta, que a aula continua, ok? Nossa